Não tem jeito, está feito, tudo consumado, já é tarde pra voltar atrás. Todo medo e a vergonha que senti foram embora. Quanta calma, lava a alma, paz que me invade, coração que nunca viu real felicidade. Agora canta, perdoado, eu fui
Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o Pastor Davi, eu estou com você para mais um vídeo. O vídeo de hoje é muito especial, chamado a fazer discípulo. O tema da campanha de missões estaduais que tem mobilizado adultos, jovens e crianças em todo o nosso estado para trabalhar e contribuir com a obra do Mestre em nosso estado. Mas o que é um discípulo? Discípulo é aquele que aprende, que estuda, que está junto de alguém para um grande aprendizado. Eu e você somos discípulos, discípulos do Mestre, que aprendemos com Ele, aprendemos da Sua palavra para cada dia sermos melhores na obra do Pai. Eu quero contar para você uma história muito bacana que se encontra na Bíblia, este livro maravilhoso que tem histórias, porém histórias que realmente aconteceram. E uma delas foi tão maravilhosa que ela se chamou A Pesca Maravilhosa e se encontra no livro de Lucas, capítulo 5. Vamos abrir? Que livro maravilhoso! O que conta essa história? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando suas redes. Senhor, muito obrigado por esta palavra, e que essa história possa me ensinar bastante, e que eu aprenda para trabalhar mais na tua obra. Aqui nós temos a história de alguns pescadores. Você conhece algum pescador? Aliás, você é pescador? Eu particularmente gosto muito de pescar. Melhor ainda quando eu pego um peixão daqueles. É muito legal. Porém, algumas pessoas só trabalham com a pesca. E esses homens, Pedro, Tiago e João, trabalhavam durante toda a noite pescando para vender seus peixes e sustentar suas famílias. Mas uma coisa muito bacana aconteceu nessa história e eu quero chamar a sua atenção para isso. Eles trabalharam durante toda uma noite, mas eles não pegaram nada. Olha só para esse barco, um barco bonito, uma rede bonita. Mas sabe o que aconteceu? Mesmo pescando a noite toda, eles não pegaram nada. Mas tudo vai mudar quando Jesus chegar nessa história. Jesus estava pregando a palavra por várias cidades, até que ele chegou perto do mar da Galileia, onde aqueles pescadores estavam limpando suas redes. Então Jesus viu aqueles homens e pediu o barco deles para ele poder entrar e pregar lá de cima da água para todo mundo ouvir a palavra que Jesus tinha para falar. Onde Jesus estava tinha uma grande multidão, porque Jesus ele ensinava as boas novas do Mestre e trazia uma palavra de esperança para o coração daquelas pessoas. Quando Jesus acabou de pregar, ele pediu para que aqueles pescadores voltassem para o mar. Porém, o barco não ia para o lado que eles tinham pescado. Eles iam jogar a rede deles no outro lado, no lado em que eles ainda não tinham tentado pescar, onde nem tinha peixe. Então eles entraram no mar agora, segundo a ordem de Jesus Cristo. E foram, e remaram, até chegar no lugar onde Jesus mandou jogar a rede. Então, estando no lugar, eles pegaram a rede e... tchá! Porém, depois de jogar a rede, algo estranho aconteceu. Eles puxavam. Estava muito pesado, eles não conseguiam puxar as redes. Então juntaram vários amigos, até os amigos do outro barco, para puxar as redes, porque as redes estavam cheias de peixes. E diferente da noite em que eles tiveram e que não pegaram nada, desta vez o barco foi com a rede para o lugar onde Jesus mandou. E sabe o que aconteceu? Apareceu muito peixe. Muito peixe. E as redes deles começaram até a rasgar de tão pesado e tão cheio de peixe. Na nossa vida não é diferente. Quando Jesus entra, algo maravilhoso acontece. Aqueles discípulos ficaram tão maravilhados que decidiram, a partir daquele momento, largar tudo e andar com Jesus para serem seus discípulos. Eles abriram mão de tudo para aprender com Jesus. Isso acontece porque quando a gente conhece o poder de Jesus Cristo, a gente se rende a esse amor irresistível. E é por isso que eu e você, que um dia conhecemos esse amor, hoje somos discípulos dele. Aprendemos dele, da sua palavra, para cada dia sermos melhores para ele mesmo.
Você é um discípulo e hoje aprende de Jesus, porque um dia conheceu o seu grande amor e hoje está sempre atento à sua palavra. E com aqueles pescadores também foi assim, que ao conhecerem o poder de Jesus Cristo, largaram tudo e se tornaram seus discípulos. Esta história é linda, mas sabe de uma coisa? Mais importante do que isso é cumprir o nosso chamado, que é o tema da nossa campanha de missões, chamado a fazer discípulo. Eu e você somos chamados neste tempo para fazer discípulos. Quem conhece a palavra de Jesus se apaixona e se torna um discípulo. Eu sou um discípulo, você também. Agora vamos cumprir o tema da nossa campanha, chamado a fazer discípulo. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Isaías 54:13. Tchau, pessoal! Eu faço parte da turma do Davi. Se você quiser brincar comigo, vem se divertir. Eu faço parte e vivo a sorrir. Nossa turma é demais. Vem com a gente, vem pra turma do Davi. Circuito 4x4, leitura bíblica no ano de 2020. É um desafio para a Igreja Batista em Itaquari. Oséias 6:3 nos diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, não desanime. Eu sei que muitas vezes a gente tem dificuldades por falta de tempo para podermos ler a palavra de Deus, para podermos entrar na presença do Senhor. Mas agora, quando estamos nesse tempo de isolamento social, percebemos que temos uma oportunidade de podermos nos aproximar mais do Senhor e principalmente da leitura da sua palavra. O circuito 4x4 é uma maneira de nós podermos nos aproximar da Bíblia, de nos aproximarmos da palavra do Senhor. Olá, queridos irmãos da Igreja Batista em Itaquari. É uma grande alegria poder participar com vocês deste momento tão especial na vida da igreja. Tenho certeza que são 57 anos onde enfrentaram desafios e lutas, mas são 57 anos anunciando Jesus. São 57 anos ajudando a estabelecer o reino de Deus a partir deste bairro, a partir deste município. Então é uma grande alegria poder participar deste momento de mais um aniversário da igreja. E eu quero deixar com vocês o texto do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 15, versículo 58, quando Paulo ensina aquela igreja e a nós também nos dias de hoje. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será vão no Senhor. Paulo destaca duas palavras aí para poder inspirar aquela igreja: firmeza e constância. Nos dias de hoje nós precisamos permanecer firmes. Estamos afastados presencialmente, mas precisamos manter a firmeza da fé e a consistência de uma fé firmada em Cristo Jesus. Uma fé que está sendo vivenciada remota e virtualmente, mas é nesse tempo que nós precisamos permanecer firmes,
para que quando acabarem esses dias, nós possamos dar continuidade à boa obra que o Senhor iniciou em nós. A outra palavra é constância. Paulo diz, sejam constantes. Constantes para poderem dar continuidade àquilo que eu tenho de missão para vocês. Sejam constantes, anunciando Jesus, mesmo em dias difíceis como estes que vocês estão vivendo. A outra palavra que eu uso para constância é continuidade. Nós precisamos continuamente falar de Jesus, continuamente anunciando Jesus, continuamente nós precisamos ser igreja. Então o desejo do meu coração é que vocês sejam firmes e constantes em todo o tempo e que nos próximos 57 anos vocês experimentem aquilo que Deus tem para realizar através da vida de vocês e agora sob a liderança de um novo homem de Deus, que Deus possa inspirar e que vocês possam conquistar tudo aquilo que Deus tem preparado e reservado para vocês. Constância, continuidade significa também trazer à memória as coisas passadas, não para lamentar, não para chorar, mas como diz Paulo aos Filipenses, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe vocês, continue abençoando a história de vocês e ajudando vocês a subirem em caminhos cada vez mais altos e a conquistarem tudo que Deus tem reservado para a vida de vocês. Parabéns! Deus abençoe, firmeza e constância para verem a abundância que vem do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Bom dia a todos, graça e paz. Que bom que você está conosco nesta manhã para mais um dia de estudarmos a Palavra de Deus. Temos escolhido este tempo e denominado como a Bíblia. Vamos estudar juntos para nós podermos estar aproveitando estes momentos de ensino da Palavra de Deus e aplicando às nossas vidas. Durante esse período, nós temos estudado sobre andando nos passos de Jesus. E andar nos passos de Jesus vai nos mostrar várias características. E nós já estudamos algumas dessas características de como podemos andar nos passos de Jesus. Sendo seguidores de Jesus, sendo discípulos de Jesus, nós precisamos estar andando nos seus passos. Hoje nós vamos estar vendo em andar nos passos de Jesus, perdoando como Jesus. Perdoando como Jesus. Vamos estar abordando exatamente sobre essa ideia do perdão. É uma característica que é marcante na vida de Jesus Cristo e deve ser também marcante na vida dos seus seguidores. No caso, nós que somos discípulos de Jesus. Eu começo com vocês lendo um texto de Lucas capítulo 23, versículo 34. É aquela famosa palavra de Jesus quando ele estava na cruz e ele fez a seguinte oração: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu fico a me perguntar o que deve ter passado na cabeça, na mente daqueles soldados romanos que estavam ali ao pé da cruz. E eles estavam ali para cumprir as ordens que foram determinadas, que era crucificar assim aqueles três elementos, dentre eles Jesus Cristo, que estava no centro. Eu fico me perguntar o que se passou na cabeça desses homens quando eles ouviram esta palavra de Jesus e ele estava fazendo esta oração pedindo que Deus os perdoasse porque não sabia o que estava fazendo. Talvez eles ficaram assim em dúvida sobre se de fato o que eles estavam fazendo era certo, ou eles ficaram pensando assim: quem é este homem, quem é esta pessoa que mesmo neste momento de condenação ele intercede por nós? Da mesma forma, eu fico a me perguntar sobre o que se passou na mente daqueles escribas e fariseus, líderes religiosos dos judeus que estavam ali
para poder ver cumprida assim toda a manipulação política e religiosa que eles fizeram para prender, castigar, maltratar e também crucificar Jesus. Após ouvirem esta palavra, após ouvirem esta expressão de Jesus, o que será que se passou na mente deles? Como nós não temos poder para entrar na mente de ninguém e podermos assim ler e ver o que está acontecendo, existem várias hipóteses ou várias suposições sobre aquilo que deve ter passado na mente, tanto dos soldados quanto daqueles líderes religiosos que estavam ali no momento da crucificação. Mas isso pode ser um motivo de estudo e nós podemos fazer isso posteriormente, porque o que eu quero trabalhar nesta manhã é exatamente esta ideia. O que levou Jesus, então, a orar pedindo que Deus perdoasse aquelas pessoas porque não sabiam o que estava fazendo. Como era esta questão do perdão? Como que o perdão era visto e vivido por Jesus? Acredito que a primeira coisa que nós precisamos procurar entender quando nós queremos perdoar como Jesus, para podermos andar como Jesus andou, nós termos uma definição ou entendimento sobre o que significa perdão. O que é o perdão? Eu vou ler aqui algumas coisas que transcrevi, que veio exatamente de uma definição de um dicionário. Perdoar é abandonar o ressentimento contra aquele que ofendeu, deixar o desejo de punir ou parar com a ira contra alguém. Esta é a definição que o dicionário nos traz sobre o que significa perdoar. A palavra grega que foi utilizada na oração de Jesus, em Lucas 23:34, a palavra grega mais comum para perdão e o seu conceito radical trazia aquela ideia de deixar ir ou abrir mão de. Então nós podemos pensar em perdão como abandonar o desejo de vingança ou revide. E o interessante é que Jesus, no seu ministério, nos mostra que o perdão é uma escolha, é uma decisão, é uma escolha sua, uma decisão sua de você poder deixar ir ou deixar ir o desejo de guardar ressentimento ou de tirar uma desforra contra alguém que te feriu. Então, se nós queremos andar como Jesus andou, nós precisamos aprender a perdoar. E é uma característica que deve ser marcante na vida do cristão. Eu penso que numa jornada cristã, numa caminhada cristã, existem duas marcas que o cristão não pode abrir mão. A primeira delas é o amor e a segunda é o perdão. São marcas que devem ser vistas constantemente, vividas e experimentadas constantemente. Eu gosto de dizer que o perdão ele deve ser como as misericórdias do Senhor. Ele tem que se renovar todos os dias, todas as manhãs. Porque nós precisamos aprender a liberar perdão para aquelas pessoas que estão ao nosso redor e que, de alguma forma, quer sejam em palavras ou atitudes, elas venham nos machucar ou venham nos ofender. Precisamos aprender a abrir assim mão da vingança, da desforra, de pagar de volta. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde o pagar de volta, né, o que chamam do payback, ou a vingança, é algo muito comum. As pessoas elas estão muito mais inclinadas a planejarem, maquinarem o mal para se vingar de alguém que lhes causou algum dano, que lhes feriu, que lhes magoou, do que simplesmente aprender a perdoar, deixar ir. Muitas vezes nós carregamos rancores na nossa vida de situações pelas quais nós não exercitamos o perdão. Nós trazemos no nosso coração e na nossa mente dores na alma, podemos assim dizer, angústias e sofrimentos por situações ou por pessoas que nós poderíamos ter exercitado o perdão e termos nos livrado desta dor, desta angústia. Perdoar não é esquecer. Porque algumas pessoas gostam de definir a ideia do perdão como perdoei, eu esqueci. Não, perdoar não é esquecer. Nós, seres humanos, não temos a capacidade de esquecer.
O único que perdoa e esquece é Deus, porque Ele perdoa e lança nas profundezas do mar os nossos pecados e Ele esquece. Mas nós, seres humanos, infelizmente, por causa do nosso pecado, por causa da degeneração humana ocasionada pelo pecado, nós temos dificuldades em esquecer. E eu penso, então, que o perdão, como a gente viu na definição aqui, ele é algo que vai nos fazer com que venhamos abandonar, né? Venhamos deixar ir aquele desejo de revidar ou de pagar na mesma moeda àquela pessoa que nos ofendeu. E o interessante é que eu penso assim, muitas vezes quando nós recebemos uma ofensa, quer sejam por palavras ou por atitudes, é como se nós tivéssemos nos machucado. Eu tenho aqui no meu corpo, né, uma cicatriz de uma cirurgia que eu fiz algum tempo atrás para poder fazer uma correção, né, na minha pele. Então, o que acontece? Quando eu fiz a cirurgia, houve o corte, depois houve a costura para que pudesse depois haver assim a cicatrização e a formação da pele, fechando aquele ferimento que foi um ferimento proposital porque foi causado por uma cirurgia. E aí o que acontece? A ideia para mim do perdão é como se fosse este ferimento causado por essa cirurgia, né? Eu tenho esta cirurgia, eu fiz essa cirurgia, houve este ferimento e passou o tempo, então houve a cicatrização. Hoje eu tenho apenas uma marca cicatrizada e bem, podemos dizer assim, a minha pele está bem colada, né? E bem cicatrizada daquele momento que aconteceu na minha vida. Eu penso que quando a gente é ferido, né, na alma, é como se houvesse aberto este ferimento na nossa alma. E aí o que acontece? Quando nós exercitamos o perdão, é como se ele viesse, passasse um bálsamo, um unguento, depois costurasse aquilo ali, e aí com o tempo aquilo fosse cicatrizando por causa exatamente da ação. No meu caso, do médico cirurgião, e aqui no caso do perdão na nossa vida, na nossa alma. Por isso que eu entendo o perdão como uma atitude que pode ser e precisa ser exercitada por cada um de nós todos os dias. Todos os dias. Nós, assim como posso fazer um trocadilho, né, usando aquele texto de Romanos, como ovelhas, nós somos levados ao matadouro todos os dias. A gente pode dizer o seguinte, como seres humanos, nós somos levados muitas vezes a situações que vão nos ferir, vão nos machucar, e nós precisamos aprender a exercitar o perdão. Olhando para a vida de Jesus, olhando para estas palavras que li para vocês no início sobre Jesus, quando ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, né? A gente pode ver e pode extrair algumas coisas importantes que vão nos ajudar, então, a caminhar, a andar como Jesus andou, perdoando como Jesus. Então, nós já vimos aqui a ideia do que vem a ser perdão. Agora, olhando para esta experiência na vida de Jesus, a gente pode pensar assim, a quem Jesus perdoou? Quem Jesus perdoou? Eu posso relacionar para vocês, durante a vida de Jesus, alguns grupos de pessoas que foram alcançadas pelo amor e pelo perdão de Jesus. Começo, então, falando sobre Jesus estar perdoando, Jesus ter perdoado pessoas que estavam profundamente arrependidas. Pessoas que estavam profundamente arrependidas. Pessoas que estavam arrependidas dos seus pecados. Isso me faz lembrar da história daquela mulher que estava de coração partido por causa de sua vida de pecado. E esta mulher, a história dela é narrada em Lucas capítulo 7, versículos de 37 a 38. Quando Jesus entrou na casa de um fariseu para jantar, esta mulher, ela procurou uma forma de também entrar, e ao entrar naquela casa, ela levou assim um vaso de alabastro com unguento. E então depois o que ela fez? Ela ungiu os pés de Jesus com este unguento, né? E com este alabastro e também com as suas lágrimas. E o texto nos fala que ela não só ungiu os pés de Jesus, como ela enxugou com os seus cabelos.
uma pessoa que estava profundamente arrependida pela sua maneira de viver, pela sua forma de viver, porque ela foi comentada por aquelas pessoas que estavam presentes ali e foi comentada a respeito de uma forma muito pejorativa, negativa, dizendo, se o Senhor soubesse quem é essa mulher, né? Dando toda uma indicação de ser uma mulher que era uma mulher prostituta ou que vivia de uma forma irregular. O que acontece? Esta mulher, completamente arrependida, ela vai ao encontro de Jesus, ela se prostra aos seus pés, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga com seu cabelo e ainda derrama um perfume maravilhoso que trouxe um aroma delicioso para aquela casa. E aí Jesus então vira para esta mulher e diz, filha, perdoados são os teus pecados. Perdoados são os teus pecados. Jesus livremente perdoou pecadores arrependidos. Jesus perdoou pessoas que estavam arrependidas, pessoas profundamente arrependidas. Então nós podemos ver aqui, já como lição para a nossa vida, que o perdão de Jesus, o perdão de Deus, ele vai ao encontro de pessoas que estão arrependidas e que querem assim ter um novo caminhar na sua vida, querem caminhar de maneira diferente, principalmente de uma forma que agrade a Deus. Por isso se arrependeram dos seus pecados e alcançaram o perdão de Jesus. Interessante que Jesus ele libera, livremente perdão. Você não precisa comprar o perdão de Jesus, não precisa pagar pelo perdão de Jesus. Ele libera, especialmente para aquelas pessoas que têm o seu coração arrependido. Mas existe também um outro grupo que Jesus perdoou, né? Poderíamos ter levantado outras histórias ali de pessoas arrependidas que foram ao encontro de Jesus, ou pessoas que também foram transformadas porque alguém os levou ao encontro de Jesus, né? Lembra daquele paralítico que eu falei alguns domingos atrás? Foi levado por 4 amigos até Jesus e ele também foi alcançado pelo perdão de Jesus. Mas o segundo grupo que eu vejo de pessoas que Jesus perdoou é muito interessante. Jesus perdoou os seus inimigos. Jesus perdoou os seus inimigos. Jesus perdoou até pessoas que não estavam arrependidas dos seus pecados, pessoas que nem mesmo pediram perdão. Jesus perdoou. Tal fato é comprovado exatamente pela oração que ele fez na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus estava pedindo perdão a Deus por aquelas pessoas. E se você observar bem, no momento da crucificação, tinha muitas pessoas ali, né? Algumas pessoas da multidão, tinham pessoas que eram pessoas contritas com Deus e pessoas que amavam Jesus, mas tinha especialmente ali os líderes religiosos que eles mesmos se colocavam na posição de inimigos de Jesus. E eles estavam presentes naquele momento da crucificação, e então Jesus, em sua oração, ele estende o perdão de Deus para aquelas pessoas. Ele pede a Deus, Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. E eu fico me perguntando e pensando, né? Deus ouvindo esta oração, Deus vendo o sofrimento do seu filho e ouvindo esta oração, né? Aí você entende podemos dizer assim, a grandeza do amor de Deus para com o ser humano. Nós somos pessoas, podemos dizer assim, nojentas, né? Nós somos muitas vezes ignorantes, nós somos muitas vezes rudes, nós somos muitas vezes grosseiros, nós somos muitas vezes egoístas, e aí você tem o Filho de Deus intercedendo. E todas essas características negativas, elas muitas vezes nos afastam de Deus e nos tornam inimigos de Deus, né, por causa dos nossos pecados. E aí você tem o Filho de Deus intercedendo, então, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, então, perdoou os seus inimigos. O interessante é que Jesus também pediu perdão para que Deus perdoasse, né, os soldados romanos que tinham abusado dele de modo tão horrível, com açoites, bofetadas e com a coroa de espinhos. Jesus pediu
que Deus também perdoasse aqueles soldados. Gente, Jesus era fantástico. Jesus, posso dizer, Jesus era o cara. Porque olha só a atitude dele. Ele pediu a Deus que perdoasse primeiro os líderes religiosos que se tornaram seus inimigos, e ele pediu por aqueles que abusaram e o maltrataram, que foram os soldados romanos. E nós temos que entender, se você já teve a oportunidade de assistir aquele filme Paixão de Cristo, você vai ver ali um pouco, eu posso dizer ali talvez num percentual de 20% a 25%, do sofrimento que Jesus teve nas mãos dos soldados romanos. Porque os soldados romanos, eles eram cruéis. Eles se achavam autossuficientes e achavam, por ser soldado romano, eles eram soldados, do maior e melhor país do mundo, o maior e melhor império do mundo, e eles então maltratavam mesmo. Eles eram cruéis com as pessoas que não eram romanos, especialmente com os judeus, porque eles estavam dominando toda a parte da Judéia e Galileia. Então, naquele momento, aqueles soldados cruéis, aqueles que estavam ali rindo, zombando, tirando sortes, com a roupa de Jesus, olha quem é que ia ficar com um pedaço da roupa dele. Naquele momento, Jesus então pede perdão a Deus pela vida destes homens. Jesus pediu perdão pela vida dos soldados romanos. Jesus estava pedindo que Deus perdoasse aqueles homens, porque não sabiam o que estavam fazendo. Para que vocês possam ter a ideia, o pecado tira de nós a consciência do que é certo e do que é errado. O pecado tira de nós a consciência de sabermos o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. Aqueles homens apenas cumpriram ordens e eles maltratavam com força, Eles eram cruéis e eles fizeram isso com Jesus. Podemos dizer assim, sem ter a noção e a consciência de que Jesus era um ser humano, mas também era o Filho de Deus. Isso para eles não cabia, não entrava na sua mente, por isso que os olhos deles e os ouvidos estavam fechados para a mensagem do Evangelho. Mas nem por isso Jesus rogou nenhum tipo de praga para estes homens. Jesus não fez uma oração que descesse fogo do céu, raio do céu e consumisse aqueles líderes religiosos, aqueles soldados romanos, aquelas pessoas que estavam lá gritando, crucificam, crucificam, que estavam zombando dele. Muito pelo contrário. A atitude de Jesus foi uma atitude totalmente diferente do que nós comumente vemos que acontece na vida da sociedade ou na vida de um grupo de pessoas. O que aconteceu ali? Jesus então pediu para que Deus perdoasse, deixasse ir, para que Deus não usasse de vingança contra os líderes religiosos, contra os soldados romanos. E o interessante é que Jesus pediu perdão e perdoou os seus inimigos, Jesus perdoou os soldados romanos que eram cruéis, e Jesus também perdoou, podemos assim dizer, a multidão simplória. Existiam muitas pessoas que estavam ao pé da cruz. Muitos ali, como eu disse, eram pessoas que criam no Evangelho. No entanto, existiam outras pessoas que estavam ali, que eram levadas pela massa, e ali elas estavam numa atitude de zombaria, numa atitude de desprezo para com a pessoa de Jesus. Conforme o profeta Isaías profetizou, falando a respeito do servo sofredor, ele falou exatamente a respeito daqueles que estariam rejeitando Jesus, desprezando e rejeitando Jesus. E era exatamente a atitude desta multidão. Eles estavam desprezando e rejeitando Jesus. E Jesus então pede ao Senhor que perdoasse aqueles espectadores zombadores que cuspiam nele, que cuspiam palavras de ódio e aversão contra o Senhor Jesus. Jesus pede perdão por eles. Jesus os perdoa. A palavra, o texto, Pai, perdoa.
Interessante que Jesus se dirige a Deus não como Senhor, mas ele se dirige como Pai, como aquele que é realmente íntimo, próximo dele. Ele diz: Pai, perdoe. Pai, perdoe. É como se você... Vamos tentar exemplificar aqui esta ideia, mas assim é um exemplo que não vai ser tão real, tão próximo quanto foi esta atitude de Jesus. Mas é só para a gente poder, de maneira lúdica, a gente poder entender um pouco sobre essa situação. É como se você fosse filho, né, ou filha de uma pessoa muito importante, vamos dizer assim, de um magistrado, de um juiz, de um líder muito importante. E você fosse, então, maltratado, você fosse rejeitado, desprezado e até agredido fisicamente por pessoas que estavam ao seu redor, que caminharam com você durante algum tempo. E num momento de muita dor, de muita agressão, podemos dizer assim, física e emocional, vocês estão, então, diante do seu pai, e o seu pai vendo aquela situação, e o seu pai tem toda a autoridade e poder para tomar uma decisão e mandar exterminar, mandar destruir aquelas pessoas com esse tipo de atitude. Você chega para o seu pai e diz assim: pai, meu pai, perdoa-lhes. O seu pai, ouvindo o seu clamor, ouvindo a sua palavra, ele talvez não vai entender: poxa, meu filho está pedindo que eu perdoe essas pessoas que estão maltratando, que estão rejeitando, desprezando, estão sendo aversivas a ele, né? Mas o que acontece? Então você pede isso e o seu pai, então, deixa para lá. Ele deixa ir, ele abriu mão de se vingar ou de usar todo o seu poder e a estrutura que tinha para destruir aquelas pessoas. É mais ou menos isso que a gente tem que pensar nessa atitude de Jesus. Porque Deus tinha poder para poder destruir aquelas pessoas, para poder fazer algo bem diferente do que aquilo que nós temos encontrado narrado nas Escrituras e na história de Jesus. Mas Jesus, então, de maneira maravilhosa, espetacular, surpreendente, ele então faz uma oração pedindo que Deus perdoasse os seus inimigos, os soldados, a multidão simplória, e Jesus também perdoa todas aquelas pessoas que chegam a ele de maneira com o coração arrependido. Jesus perdoa. Só Jesus Cristo perdoa. Nesse nível. Infelizmente, seres humanos, como nós somos, nós muitas vezes temos dificuldades. Mas é por isso que a palavra de Deus nos deixou assim um exemplo de Jesus, para que nós possamos nos espelhar nele. Possamos ter Jesus como referência, como modelo, para nós podermos assim aprender a perdoar como Jesus. E eu tenho convicção, e eu conheço histórias de pessoas, e na minha própria vida, de momentos em que eu aprendi a perdoar pessoas como Jesus, a perdoar situações como Jesus, né? Grupos de pessoas como Jesus. Isso só me trouxe benefícios. Não que eu fiquei melhor e aí a tal ponto de eu ter que me exaltar. Não, muito pelo contrário. Me trouxe paz, me trouxe tranquilidade, me trouxe serenidade, me trouxe equilíbrio. Aquelas coisas que antes me angustiavam, me machucavam, me martirizavam, com o perdão, com a liberação de perdão, usando o exemplo de Jesus, trouxeram a mim uma nova perspectiva de vida. É por isso que nós podemos aprender a andar como Jesus, perdoando como Jesus. A Bíblia nos ensina que nós precisamos perdoar os outros como Deus nos perdoou. Na oração do Pai Nosso, explícita em Mateus, no Evangelho de Mateus, nós vemos lá que logo após as bases desta oração, Jesus fala: olha, você tem que aprender a perdoar como Deus perdoou você. Porque se você não perdoa como Deus, como é que Deus vai perdoar você? Porque você não tem um coração perdoador, você não está quebrantado, você não está arrependido. Nós precisamos aprender a perdoar como Jesus. Então nós vimos, né, a quem Jesus perdoou, e aí a gente pode talvez se perguntar assim: por que Jesus era tão pronto a perdoar?
por que Jesus era tão pronto a perdoar? A resposta certa a esta questão crítica não é encontrada nas pessoas às quais ele perdoou. Nós não vamos encontrar uma resposta para essa pergunta, né? Por que Jesus era tão pronto a perdoar? Nós não vamos encontrar as pessoas que foram perdoadas por Jesus. Sabe onde nós vamos encontrar? No próprio Jesus Cristo. Nós só vamos encontrar esta resposta em Jesus, no próprio Jesus. Jesus era pronto a perdoar porque a sua missão ao vir à terra era revelar-nos o caráter do Pai. E qual é o caráter de Deus? O caráter de um Pai que é um Deus perdoador. Perdoador. Diferentemente do que muitas vezes nós pensamos ou fazemos, né? A imagem de Deus na nossa vida, muitas vezes a gente coloca a imagem de Deus com aquela imagem do nosso Pai terreno. Mas diferente do nosso Pai terreno, Deus é um Pai amoroso, perdoador e é um Pai completamente diferente. O Salmo 103, versículos de 8 a 12, né? Eu vou estar lendo para vocês. E eu vou ler para vocês na versão de Almeida. Diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e muito benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então, este salmista, nesta poesia, enalteceu e clarificou, podemos assim dizer, este atributo de Deus como Pai perdoador. Ele é compassivo, ele é misericordioso, ele é longânimo, não nos trata segundo os nossos pecados. Você já parou para pensar se Deus tratasse cada um de nós de acordo com com os nossos erros e acertos, né? Então, se eu acertei isso, se eu fiz isso aqui, correto, ok, beleza, então eu ganho um pontinho lá com Deus. Mas se eu fiz aquilo errado, perdi ponto. Eu acredito que na maioria das vezes nós estaríamos em negativo com Deus, né? Eu acho que eu tenho quase certeza disso, que nós estaríamos negativo com Deus. Mas Deus, Ele não nos perdoa, Ele não leva em conta, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas Ele nos trata com um amor que é incondicional e com um perdão que é transformador, curador e salvador para as nossas vidas. É por isso que nós temos que olhar para Jesus e aprender com Jesus a perdoar. Porque Jesus era, aqui na terra, a encarnação do seu Pai perdoador. Eu quero ler para vocês aqui um trecho que eu separei. Jesus também era perdoador para que se cumprisse outro de seus propósitos ao vir este mundo pecaminoso. O apóstolo Paulo disse isso de modo sucinto: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Todos nós, que somos os pecadores imerecidos, mas somos receptores do perdão de Deus pela sua graça e pelo seu amor. Isso foi a característica, ou essa foi a marca na vida de Jesus que nós precisamos também aprender a viver, a experimentar na nossa vida. Meu querido, eu sei que perdoar, não é fácil. Não é fácil. Se alguém diz para você que perdoar é fácil, sinto dizer que essa pessoa ela está enganada com referência a isso. Na próxima lição, no próximo domingo, nós vamos estar vendo Perdoando como Jesus, a parte 2, e nós vamos estar exatamente trabalhando sobre a nossa vida. E quanto a nós, como cristãos, se temos Jesus como modelo,
como deve ser o nosso comportamento em perdoar os outros como Jesus. Mas eu quero que você pense, durante essa semana, sobre esta ideia do perdão. Perdoando como Jesus. Nós temos aqui o ensino de perdoar como Jesus, baseado na experiência e na vida de Jesus. Mas nós aprendemos também na palavra de Deus que perdoem-se mutuamente, é um mandamento recíproco no Novo Testamento que nós precisamos aplicar todos os dias, ou experimentar, vivenciar todos os dias. Precisamos, meu querido irmão, da mesma forma que você recarrega o seu telefone celular, o seu aparelho de telefone celular, você sempre está recarregando, porque a bateria vai arriando até que acaba, aí você precisa recarregá-lo para que ele possa voltar a ter as funcionalidades que você necessita. É importante que nós venhamos recarregar a nossa vida todos os dias com a energia do perdão. Porque em todos os momentos da nossa vida nós vamos precisar exercitar este perdão. É perdoar uma situação com um colega de trabalho, com um colega de faculdade, é perdoar uma situação com o pai, com a mãe, com o irmão, é perdoar uma situação com o filho, é perdoar uma situação com a esposa, com o esposo, enfim, nós estamos sujeitos a todos os dias a sermos machucados, maltratados, feridos, e por isso nós precisamos exercitar o perdão. E muitas vezes, como Jesus, precisamos exercitar o perdão, liberando o perdão, como Jesus, até para aquelas pessoas que nem pedem perdão. O perdão não deve ser exercitado por cada um de nós a partir de uma contrapartida, ou seja, a pessoa veio até mim e aí então ela veio pedir perdão, aí eu vou e perdoo. Aquela teoria toda, a ação, tem uma reação contrária de igual intensidade ou maior. Quer dizer que você só vai fazer uma coisa, vai reagir porque aquela pessoa veio te pedir perdão. Quando você se sentir ferido, machucado, magoado, ore a Deus e peça perdão. Peça perdão a Deus e perdoe aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas que te magoou, que te feriu. Libere perdão. Não carregue nas suas costas, o defunto, porque muitas vezes quando nós não liberamos perdão é como se nós estivéssemos carregando nas nossas costas um animal morto, e ele vai apodrecendo a nossa vida também. Não faça isso. Não deixe que a falta de uma ação cristã na sua vida, de uma atitude cristã que é perdoar, perdoando-se mutuamente também com um mandamento recíproco, não deixe que isso venha estragar a sua vida. Porque quanto mais nós negamos perdão, mais angustiados, mais torturados nós somos pelas nossas emoções, por aquilo que se passa na nossa mente. Se nós queremos andar como Jesus, precisamos aprender a perdoar como Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe os seus relacionamentos. Porque nós precisamos aprender a perdoar para convivermos bem, para sermos assim uma unidade, para sermos assim uma comunhão, Uma comunhão com Deus e uma comunhão uns com os outros. Fui perdoado, Deus olhou em compaixão, entrou no meu coração, deu-me eterna salvação,
fui perdoado. Deus olhou em compaixão, entrou no meu coração, deu-me eterna salvação, foi perdoado pelo amor. Jesus chamou-me pra ser filho seu, mas simplesmente recusei. E quando insistiu com terno amor, um outro dia repliquei. O mau caminho foi que escolhi, em nada Deus me perturbou, ofereceu sua vida para mim, na cruz minha alma comprou, na cruz comprou. Perdoado, eu fui perdoado. Deus olhou em compaixão, entrou no meu coração, deu-me eterna salvação. Estou perdoado pelo amor. Estou perdoado pelo amor. Fui perdoado pelo amor. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por este momento, obrigado porque nós podemos estudar na Tua Palavra e aprender um pouco mais sobre perdoar como Jesus. Meu Deus, muitas vezes é difícil para a gente poder perdoar aquele irmão de sangue que fez uma coisa errada, falou mal da gente, mentiu, perdoar pessoas que muitas vezes estão nos denigrindo o nosso nome, a nossa imagem. Mas, ó Deus, ajuda-nos a aprender como Jesus a perdoar os nossos inimigos, aqueles que nos maltratam, aqueles que abusaram emocionalmente da gente. Ajuda-nos, ó Pai, a aprendermos a perdoar para que possamos também ser curados, sermos tratados, sermos sarados pelo Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a vivermos Jesus, a vivermos o perdão que Jesus ensinou a cada dia, a cada momento da nossa vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, e logo mais, às 19 horas, nós teremos a celebração de aniversário da nossa igreja, 57 anos de organização, de existência. Muitas coisas aconteceram na vida, na história da Igreja Batista em Taquari, e nós vamos estar agradecendo a Deus por sermos esta igreja, por sermos esta agência e por termos a oportunidade de, no século 21, podermos também viver os princípios eternos de Deus nesse tempo e mostrando isso para todas as pessoas. Participe conosco às 19 horas. Tenha um excelente domingo e até a próxima.